misto de emoções que eu nunca senti antes. Passaram-se 2 semanas e eu comecei a ter um sangramento. Há muito tempo que isso é comum. Eu estou ainda grávida, eu perdi o meu bebê, era aquela loucura. A gente viveu ali o nosso momento de dor. Esse vídeo, né, que eu vou fazer, ele vai ter 2 partes, né? A primeira parte é essa, em que eu vou contar para vocês o meu relato da minha perda gestacional, como é que eu vivi todo esse processo. E a segunda parte, eu vou falar um pouquinho, como é que eu posso dizer, de uma perspectiva das outras pessoas. Dicas para vocês do que não falar para essa pessoa que já perdeu um bebê ou que está vivendo o processo. Como é que você pode ajudar? O que é que você pode fazer? Então, o segundo vídeo vai ser sobre isso, tá? Então, vamos lá para o meu relato. Eu e Lucas, a gente tinha se programado, né? Que a gente queria ter filhos, então a gente disse, tá, agora a gente quer ter, então vamos lá. E aí a gente passou de 2 a 3 meses, se eu não me engano, foram 2 a 3 meses. E a gente já teve o nosso positivo. E aí foi aquela surpresa, aquele misto de alegria, com medo, insegurança. Então, assim, é um misto de emoções que eu nunca senti antes. Foi quando eu recebi esse positivo. Fiz uma surpresinha para Lucas, para a família também, a gente anunciou. E também a gente colocou o vídeo, né, que eu fiz, fazendo essa surpresa para Lucas, a gente colocou no Instagram. E aí anunciou para amigos, enfim, para todo mundo. E aí, o que é que aconteceu? Foram 2 semanas, assim, vivendo alegrias, pensando como é que ia ser, como é que a gente ia fazer, pensando em tudo. E aí, passaram-se 2 semanas e eu comecei a ter um sangramento. Já mandei mensagem para minha mãe, minhas irmãs, enfim. Fiquei muito preocupada, com muito medo. Assim que eu vi, eu já fiquei destruída. Falei ao meu esposo também, aí a gente foi ao médico. Eu não me lembro bem como é que foram a ordem das coisas, se a gente foi ao médico de primeiro, enfim, não me lembro. Eu sei que a gente foi ao médico, e aí o médico lá de plantão me passou um comprimido, para fazer uso desse comprimido. E não me lembro nem quantos dias foram. Eu sei que eu fiquei usando esse comprimido e o sangramento ele não diminuía. Eu fiquei de repouso absoluto, o sangramento ele não diminuía e, enfim, é só preocupação, né? A preocupação só aumentava, porque a ideia era que esse sangramento diminuísse, né? Mas isso não aconteceu. E a gente, idas e idas ao médico, né? Emergência. Uma dessas idas à emergência, eu já tava com muita cólica e o médico que tava lá de plantão na emergência, ele disse assim, mais ou menos assim, uma ameaça de aborto. E quando ele falou aquilo, eu já sabia que era uma ameaça de aborto, mas ele falou aquilo de forma tão natural e assim, eu sei que ele é médico, tá? E que ele vivencia isso muitas vezes, porque isso é comum, principalmente por ser a minha primeira gestação, isso é comum, tá? Há muito tempo que isso é comum. Nossas avós, nossas mães já perderam bebês. Isso é comum, mas ele não tem que agir de forma normal. De forma a não se importar em como vai falar com o paciente. E aquilo que ele falou foi a mesma coisa de ter cortado meu coração assim, em 2 partes. Ele disse, é uma ameaça de aborto. E ali mesmo eu já chorei, meu esposo estava comigo, né, enfim. E aí eu acho que o médico ele percebeu que ele não precisava ter falado daquela forma e tentou contornar um pouco a situação. Mas enfim, eu recebi isso dele, essa palavra dele, ele disse que tinha que esperar, nananã.
ok, se eu não me engano foi ele que falou, não sei se foi alguém da minha família, não me lembro, pra eu fazer o beta, porque eu tava, fazia, meu Deus, quantos dias, eu nem me lembro a quantidade de dias que já faziam que eu tava com esse sangramento, e aquela incerteza, eu estou ainda grávida, eu perdi o meu bebê, era aquela loucura de sensações. E pra mim, eu tinha perdido, mas lá no fundo eu tinha essa esperança de que podia, o meu bebê estar ali ainda. Eu fui e fiz o beta. Fiz o beta e quando recebemos o resultado que abrimos, o meu beta ele estava baixíssimo, 70. Em comparação do exame que eu tinha feito, então ele teve essa regressão muito grande. E quando eu vi o beta, eu falei ao meu esposo, a gente perdeu, né, bebê. Então assim, a gente viveu ali o nosso momento de dor, e decidimos que iríamos fazer tem que fazer, né, a ultrassom, né, pra ver como é que tava, enfim, se realmente tinha perdido. E a gente foi pra fazer a ultrassom, né, numa clínica particular. E o médico falou assim, você veio fazer o que aqui? Foi mais ou menos assim, tá? Mais ou menos com essas palavras, dessa forma. Ela disse, não, porque tô grávida, mas tive uma ameaça de aborto. E ele disse, não tem nada aqui não, seu útero está limpinho. Não precisa se preocupar. E, ai minha gente, não precisa se preocupar. No fundo, é claro que eu não queria ter que passar por uma curetagem, mas não precisa se preocupar. Eu queria o meu bebê ali. Eu não queria que o meu útero estivesse limpinho. Eu queria que tivesse um bebê ali. E o médico falar assim pra mim, não precisa se preocupar, o seu útero está limpinho. Foi a mesma coisa ter cortado novamente meu coração. E foi muito duro ouvir tudo isso e viver esse processo, sabe? Foi muito difícil, muito duro. Mas eu olhando hoje, eu vejo o quão a mão do Senhor estava sobre nós, em todo esse processo que a gente viveu, nos sustentando. E a nossa família, os nossos amigos mais próximos que estiveram com a gente, que viveram também esse momento com a gente, foi muito importante. Muito, muito importante. E cada um que esteve ao nosso lado, né? E eu tava entrando no segundo mês, quando eu recebi o diagnóstico quando a gente fez a ultrassom, eu estaria com 7 semanas. 7 semanas eu estaria, se eu não me engane. E então eu perdi mais ou menos no início do segundo mês. E é muito duro, né? Muito duro. Independente da quantidade de meses que você ficou com o bebê ali, pode ter sido 3 semanas, enfim, a quantidade de tempo que você ficou é duro. Você recebeu a notícia e você queria tanto um filho e você recebe a notícia de que você perdeu o seu bebê. Então, é muito difícil. Não importa como foi, a quantidade de tempo. É claro que quanto mais tempo você passa, mais você se apega e mais difícil é. Mas não importa a quantidade de tempo ou como foi, vai ser difícil. Foi difícil, né? É difícil. E algumas coisas que nesse processo eu fiz, né? Então, quando eu tava no período de repouso absoluto, ai gente, repouso absoluto é assim, é uma coisa que você tá ali numa ansiedade, num nicho assim de eu quero fazer alguma coisa, sabe? Você quer fazer alguma coisa, mas não tem o que você fazer. E aí você tem que ficar de repouso absoluto, né? Não posso fazer uma faxina para distrair a mente, não posso. E o Senhor trabalhou muito comigo nesse ponto também. Então, eu assisti muita série, eu lia livros, eu vou até indicar no final o livro que eu li nesse processo.
E também ganhei um livro para colorir. Então eu ganhei esse livro com lápis. Porque, gente, era muito tempo sem fazer nada. Deitada numa cama, né? Sentada numa poltrona, enfim. Então eu fiquei de fato com esse repouso mesmo, absoluto. E aí, essas coisas foram que eu fiz durante esse processo, né? Pra tentar que a preocupação não subisse a mente, não subisse e me consumisse. Então eu fiz algumas coisinhas assim pra me manter ali com a mente trabalhando, né? Enfim. E as pessoas também que estiveram ao meu lado, né? Que vinham aqui para casa me ajudar, enfim, foram essenciais. E eu quero falar mais sobre isso no próximo vídeo, né? E eu vou deixar aqui para vocês a indicação de 2 livros. E não só se você está passando por um momento assim, mas são livros muito bons que vale a pena se ler. E se você está passando por esse processo, se você já passou, também eu vou deixar 2 indicações. A primeira indicação, eu não estou com o livro aqui, porque ele está emprestado, mas é Coração Inabalável. O nome da autora é Elise, então eu vou deixar a foto do livro aqui para vocês verem. Foi o livro que eu li no processo. Eu li esse livro no processo. E esse livro me confrontou de uma forma que, assim, inexplicável a forma que eu fui confrontada através da leitura desse livro. O segundo livro é esse daqui, ó, O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. E esse livro aqui, eu li ele no pós. Então, eu já tinha passado pelo processo, já fazia um tempinho. E aí, eu li esse livro aqui, que inclusive não é meu, mas é um livro muito bom. E aí, tem uma parte do livro que diz assim: é precisamente nessas situações tão dolorosas, ter o que você não deseja, desejar de todo o seu coração algo que você não tem, que a ação de graças pode preparar o caminho para Deus nos mostrar a sua salvação. E mais um, tem vários aqui, eu vou ler alguns para vocês, porque esse livro aqui, ó, tem o meu coração. Diz assim: seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Mais um diz assim: ele vem a você e a mim em nossa tristeza, e ele diz: confia em mim, anda na minha presença. Esse livro aqui, como eu li no pós, eu não li durante o processo, mas eu ainda estava sofrendo. Eu passei ainda muitos meses, muito tempo ainda sofrendo por aquilo que aconteceu, né? Por essa dor que eu passei. A última citação que eu vou ler do livro é essa: não há, de fato, nenhuma obra redentora que jamais tenha sido realizada sem sofrimento. Nós estamos aqui nesse mundo. Esse é um mundo caído. Esse é um mundo onde há tristezas, onde há dores, sofrimento. Tudo isso um dia vai passar. E se estamos aqui, certamente nós viveremos sofrimentos, dores, nós viveremos. E só porque somos cristãos, isso não quer dizer que eu estou isenta de viver essas situações. Mas porque eu sou cristã, isso quer dizer que eu vou viver tudo isso com o Senhor, né? Vou viver tudo isso na presença do Senhor. E o Senhor inunda os nossos corações de paz, de consolo. Nós passamos pelos momentos difíceis, mas nós temos a mão do Senhor nos sustentando. E por mais que eu quisesse fazer muito algo, como eu falei numa parte do vídeo, eu queria muito fazer algo e não podia. Isso não estava no meu controle. Isso era do controle soberano do Senhor. Esse processo que eu vivi, ele me ensinou muita coisa. E o Senhor, ele tem o controle
das nossas vidas em suas mãos. E Ele faz aquilo perfeitamente. Perfeito. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele faz tudo perfeitamente da forma que lhe apraz, que Ele quer. E eu precisava viver aquilo, eu aprendi com isso e hoje eu sei que com esse processo que eu vivi, o Senhor, Ele, após o processo, o Senhor nos usa sim para abençoar outras vidas, para que possamos também ser essa pessoa de consolo e de palavra amiga para outra pessoa. E eu espero que esse vídeo ele possa ter abençoado de alguma forma, né? O Senhor ter falado ao seu coração. Esse é um livro que eu indico muito, O Sofrimento Nunca é em Vão. É uma história muito impactante de Elisabeth Elliot, né? Tudo que ela viveu. Eu não vou falar muito porque leiam, tá? Leiam ele, muito bom mesmo. Eu vou contar aqui uma partezinha da minha segunda gestação, né? Que é do meu filho, Itai, que está aqui conosco. E foi uma espera maior de Itai. Eu sei que o Senhor estava trabalhando no meu coração. A gente esperou alguns meses, né, para tentar novamente. E foi uma espera um pouco maior. Eu achei que iria engravidar logo, então eu fazia teste por cima de teste, por cima de teste, e aquela ansiedade, e aquela coisa, e o Senhor, calma, filha, ainda não é o tempo, descansa o seu coração. E o Senhor me ensinou também nesse segundo processo, né? E no tempo certo, no momento certo, nós recebemos, né, a bênção de ter Itai, né, em nossos braços. E quando eu descobri a gravidez de Itai, eu fui tomada de medo. Fiquei muito feliz, mas eu fui tomada de medo, de vai acontecer de novo, vou passar por todo aquele processo novamente. Fui tomada de medo, medo. E eu também tive um leve sangramento na gravidez, né? Na gestação de Itai, um leve sangramento. E aí, minha gente, o coração da gente sofre, né? A gente sofre com isso. Mas o Senhor, Ele nos abençoou, né, para que Itai viesse ao mundo. E o processo da gravidez de Itai no início, né, foi muita insegurança. E o Senhor também trabalhou comigo. As mesmas coisas que Ele já tinha trabalhado quando eu perdi, Ele trabalhou no início da gestação de Itai. Confiança no Senhor, não temer, não ter medo. E se apegar ao Senhor, me apegar ao Senhor. Após ter alguma perda, a gente tem dois extremos, eu digo assim. Um extremo é de perdi, não quero mais ter filho, não vou mais tentar, não quero mais passar por isso. E o segundo extremo é de você querer logo ter e ficar naquela ansiedade, naquela coisa, e que de fato eu fiquei um pouquinho nesse extremo, porque eu queria muito, então eu fiquei um pouquinho, fiquei muito ansiosa, Então assim, tem esses dois extremos e a gente tem que ter cuidado. Então, ao passar por esse processo de tentar ter aquele equilíbrio, né, de dizer, Senhor, minha vida está entregue em tuas mãos, faz para nós aquilo que o Senhor quer. E se for para ter agora, amém. Se não for para ter agora, amém. Se eu não tenho agora, é porque o Senhor não quer que eu tenha agora. E é muito difícil ter esse pensamento e descansar no Senhor nesse processo. Para mim foi muito difícil, mas o Senhor, Ele estava ali ao meu lado, sendo o meu auxílio. Para finalizar, eu vou deixar aqui, vou ler aqui com vocês o Salmo 42, que foi um salmo que eu leio muito
vivendo esse processo que Deus falou ao meu coração através dele. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu espero que de alguma forma o Senhor tenha falado com você, né? Você tenha sido abençoada e edificada através desse meu relato e que o Senhor te conceda consolo se você está passando pelo seu processo e que Ele te conceda a graça, se assim aprover a Ele, de fazer mãe de filhos aqui na Terra. Porque se você perdeu, você é mãe, né? Você gestou, você só não exerceu a sua maternidade, mas você gerou uma vida. E o Senhor que nos dá essa dádiva. Que Jesus te abençoe e teremos a segunda parte desse vídeo. Até a próxima.